Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre histologia vegetal que está na última unidade da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente vai tratar sobre histologia vegetal, tá na unidade 21, a partir da página 2 de vocês, tá? A histologia vegetal, ela vai estudar os tecidos vegetais. Então, as células que formam os tecidos das plantas, tá? Se a gente for comparar com os tecidos humanos, a gente tem o tecido epitelial, que forma a pele, de revestimento externo e interno também, né? Nós temos o tecido conjuntivo, que serve para preenchimento, né? Tem vários tipos de tecido conjuntivo no nosso corpo. Tecido muscular, que pode ser o tecido muscular que formam os órgãos, que formam os músculos de fato, e o tecido nervoso, tá? Nós temos 4 tecidos formadores de órgãos no nosso corpo. As plantas, elas também vão possuir tecidos, ou seja, conjunto de células especializadas, são organizadas entre si para realizar funções específicas. Esses tecidos vão ser 6 no total. Tecidos meristemáticos, de revestimento, parenquimáticos, de sustentação, de condução e o último de secreção e excreção. Então, da mesma forma que nós temos tecidos formadores de órgãos, as plantas também têm. Então, aí nós temos essa imagem da célula vegetal, né? Ela é um tanto diferente da célula animal, porque ela tem essas 3 características específicas de célula vegetal aí. Parede celular com celulose, a presença de vacúolo para reserva e o cloroplasto para fotossíntese. Tecidos meristemáticos ou de formação. São tecidos responsáveis pelo crescimento do vegetal, formados por células indiferenciadas. A partir dos meristemas, originam-se todos os tecidos diferenciados ou permanentes. Então, são células novas, digamos assim, que ainda não possuem uma função específica. Elas vão se diferenciar para adquirir aquela função específica e para migrar para aquele tecido específico, tá? E aí existem 2 tipos de tecidos meristemáticos, o primário e o secundário. O primário, ele é responsável pelo crescimento em altura, né, crescimento longitudinal. E o secundário é responsável pelo crescimento em espessura, por exemplo, no caule, o crescimento em largura do caule, em espessura da raiz. Os meristemas primários são formados por células indiferenciadas a partir da multiplicação de células embrionárias, que são responsáveis pelo crescimento longitudinal. E ele é formado pela protoderme, que está aqui, pelo procâmbio, que formará o xilema e o floema, xilema para condução de seiva bruta, floema para condução de seiva elaborada, está aqui, e o caliptrogênio, que vai formar a coifa, é um conjunto de células mortas para proteger a raiz em crescimento em profundidade, né, para ela ir se afundando cada vez mais na terra, sem machucar as células essenciais aqui, tá? Desse meristema que fica bem nessa localização aqui. O meristema secundário originam-se a partir da desdiferenciação de células adultas. Eles estão relacionados com crescimento em espessura, e são eles o felogênio, tá aqui, certo? E o câmbio, tá aqui, certo? O felogênio ocorre no córtex, originando o suber para fora e a feloderme para dentro. O suber é a casca da árvore, por exemplo, tá? A casca do caule, que vai ser composto de células mortas para proteção. E o câmbio origina o xilema e o floema. O xilema, que também é chamado de lenho, para conduzir seiva bruta, e o floema para conduzir seiva elaborada, também chamado de liber. Depois nós temos os tecidos de revestimento, também chamados de tegumentário, que revestem as partes externas da planta. São 2 os tecidos vegetais, a epiderme e o suber, tá?
Esses tecidos apresentam pouca permeabilidade e são maus condutores de calor. Então, funcionam como tecidos protetores contra variações bruscas de temperatura. A epiderme é o tecido que reveste externamente as raízes, os caules, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. Tá? Além de promover a defesa contra ataque de micro-organismos e a perda excessiva de água, ela também pode realizar outras funções, formando os anexos epidérmicos. Aí os anexos epidérmicos são 4 especificamente. A cutícula, tá nessa imagem aqui, ela é uma camada impermeabilizante presente principalmente nos órgãos aéreos, que vai servir para reduzir a transpiração, ou seja, a perda de água, né, no formato de vapor. O segundo os estômatos, que estão nessa imagem daqui, eles estão presentes nas folhas. Então, são diferenciações epidérmicas das folhas relacionadas com as trocas gasosas e a transpiração. É a partir desse estômato que a planta absorve o gás carbônico para fazer a fotossíntese. E por aqui também que ela vai eliminar o oxigênio depois da fotossíntese. Terceiro anexo epidérmico são as papilas. Então, nessa imagem de baixo aqui está um exemplo de papila da rosa, né? Então, são saliências das células encontradas principalmente na parte superior das pétalas, para dar esse aspecto aveludado por conta dessas estruturinhas aqui, tá? E o quarto anexo epidérmico são os hidatódios. Localizam-se nos bordos das folhas e estão relacionados com a gutação e sudação, ou seja, eliminação do excesso de água no formato líquido. E aí o súbero eu já acabei falando, que é um conjunto de células mortas que vão servir para proteção, igual o que forma a casca da árvore, que geralmente substitui a epiderme nas plantas com crescimento em espessura e é responsável pelo revestimento e pela proteção. Depois nós temos os tecidos parenquimáticos. Já falamos dos tecidos meristemáticos e agora os de revestimento. O terceiro tipo de tecido são os parenquimáticos. São encontrados praticamente em todas as partes da planta. Essas células possuem vacúolos com pequenos poros, por onde as células vizinhas entram em contato, e aí essas estruturas por onde elas entram em contato uma com a outra, esses poros são chamados de plasmodesmos. Esses tecidos parenquimáticos, eles são responsáveis pela produção e armazenamento de substâncias, além de preencherem os espaços entre os demais tecidos. Eles são encontrados no córtex e na medula. O córtex é a região mais externa e a medula é a região mais interna. Temos alguns tipos de tecidos parenquimáticos. Clorofiliano, que vai ter o cloroplasto para fazer a clorofila, então ele vai ser encontrado nas folhas, tá? O principal tecido responsável pela fotossíntese, portanto. O terceiro tipo é o tecido parenquimático palissádico, que vai servir auxiliar a planta no combate à transpiração excessiva, além de funcionar como um filtro do excesso de luz solar, tá? Depois temos o parênquima lacunoso, que tem células arredondadas, possui um pouco menos de cloroplastos, mas também é encontrado nas folhas. Todas as células da folha possuem cloroplastos, tá? Mas o que mais vai ter cloroplastos são as células que compõem o tecido parenquimático clorofiliano. O lacunoso também possui cloroplastos, mas em uma quantidade menor. Mas pelo fato dele também ter cloroplastos, ele tem por função realizar a fotossíntese e permitir o arejamento. O que é esse arejamento? É a circulação de gases na folha. Lacunoso significa que tem lacunas entre uma célula e outra, tá? E aí, nesses espaços, o ar vai circular, permitindo o arejamento desse tecido aí. Então, nessa imagem aqui, nós temos esses 4 principais tecidos aí, tá? A epiderme superior, isso aqui é uma folha, esse desenho aqui, só para identificar, é o desenho de uma folha. E aí a gente pegou a folha, ao invés de olhar ela na superfície dela, a gente está olhando na lateral. A gente está olhando a espessura dessa folha.
ampliou bastante para a gente conseguir entender como é composta a estrutura dessas células. Tem 4 camadas de células, então 4 tecidos aqui, tá? Os dois da superfície são as epidermes, tecido de revestimento, portanto, né? Epiderme superior e a inferior. E no meio temos parênquima palissádico. Chama palissádico porque as células são finas, compridas e umas do lado das outras, tá? Formando como se fossem palitinhos, assim, por isso palissádico, tá? E essas aqui ficam bem justinhas uma em relação à outra. O lacunoso, o de baixo, ele tem lacunas, percebam, as células são mais arredondadas, não são finas e compridas, são mais arredondadas, então formam lacunas, espaços entre uma célula e outra. Por isso, lacunoso, tá? E na epiderme inferior se encontram aqui ó, as estruturas do estômato, que eu tinha citado para vocês como um anexo epidérmico, que faz as trocas gasosas. Inclusive, nessa imagem, está mostrando o gás carbônico que entra para fazer a fotossíntese e o oxigênio que sai depois da fotossíntese. Além desses tecidos parenquimáticos, nós ainda temos os tecidos de parênquima de reserva, né? Pode reservar água, se for o tecido de parênquima aquífero, e aí, então, esse parênquima aquífero, ele tem um grande poder de retenção hídrica nas células, porque ele tem um material mucilaginoso, tá? Aí as células são capazes de se embeberem e reter o máximo de água dentro deles. Temos ainda o parênquima aerífero, que reserva ar, em grandes lacunas presentes entre as células, estão em grande quantidade em plantas flutuantes, né, em plantas aquáticas, como o água-pé, por exemplo. E o parênquima amilífero, que reserva amido no interior de leucoplastos. Leucoplasto é uma organela, assim como o cloroplasto, só que ao invés de reservar clorofila, reserva outras substâncias, né? Nesse caso, o amido. Ele é bastante frequente em órgãos de reserva, tá? Como, por exemplo, os que são encontrados na batata e na mandioca. Tecidos de sustentação. Esses tecidos de sustentação são tecidos cujas células possuem parede celular mais espessa, resultante da deposição de celulose ou de outras substâncias, o que lhes confere maior resistência. São responsáveis pela sustentação em vários órgãos da planta. E aí existem 2 tipos de tecido de sustentação. O primeiro tipo de tecido de sustentação é o colênquima, é composto por células vivas, alongadas, sem cloroplastos, tem celulose nas células, e a presença desse colênquima confere resistência e flexibilidade aos órgãos da planta. Tá? Aqui na imagem a gente tem esse conjunto de células vivas e a parede de celulose, por isso que essas células ficam sempre com esses ângulos retos, né? O outro tipo de tecido de sustentação é o esclerênquima, é composto por células mortas, ao contrário do colênquima, possui lignina nas paredes celulares e isso impede as trocas metabólicas, tá? São células mais arredondadas e localiza-se nas partes mais velhas da planta. Podem estar ligados aos tecidos de condutores de seivas, como, por exemplo, de xilema e de floema. E aqui nessa imagem, nós temos as células mortas de esclerênquima, formando o tecido do esclerênquima, com o depósito de lignina na parede celular. O quinto tecido vegetal são os tecidos de condução. São os tecidos responsáveis pela condução de seiva, por isso também chamados de tecidos vasculares. E aí, dividem-se em xilema ou lenho, também chamado de lenho, e floema, que também é chamado de líber, ok? O xilema, ele é um tecido morto que conduz a seiva bruta, e aí a seiva bruta é constituída de água e nutrientes que as plantas pegaram pelas raízes, tá? Para realizar a fotossíntese. O xilema, ele é composto de elementos de vasos, né? Que são os traqueídeos também. Então, os elementos de vasos são células que caracterizam-se por apresentar reforços de lignina,
para compor esse vaso do xilema aqui. Os traqueídeos, eles são o único tipo de célula condutora da maioria das plantas pteridófitas e gimnospermas. Pteridófitas, como exemplo, as samambaias, gimnospermas, como exemplo, os pinheiros. Os elementos de tubos crivados são células vivas que sofrem diferenciação, são constituídos por células superpostas, ou seja, uma sobreposta à outra, uma em cima da outra. As paredes transversais desse cordão de células apresentam um grande número de poros, o que lhes dá um aspecto de crivo, daí esse nome elementos de tubo crivado, tá? Essas células, elas possuem poros transversais, né? Então, que permitem o contato entre uma célula e outra. Depois nós temos as células anexas, que são responsáveis pelas funções nucleares e pela produção de energia para os tubos crivados. O floema, também chamado de líber, é um tecido vivo, ao contrário do xilema, que é composto de células mortas, e responsável pela condução de seiva elaborada. Tudo bem? Nessa imagem daqui, nós temos uma planta, isso é o caule de uma planta cortado e visto na sua composição, certo? A gente tem a estrutura de xilema para dentro, certo? Nesse caso, né? O vermelhinho aqui. E o azul é o floema para fora, que vai conduzir seiva elaborada. Tudo bem? Essas duas estruturas de tecidos de condução vão ser formados pelo câmbio, que é essa, no caso, essa linha aqui, né, representado por essa linha vermelha. E isso aqui é um exemplo de planta dicotiledônea, é um tipo de angiosperma, tá? Se a gente pegar, por exemplo, uma macieira, que é uma angiosperma, se a gente cortar o caule dela, a gente vai analisar essa formação de tecidos de condução. Se a planta for nova, conforme a planta vai crescendo, vai ficando mais adulta, vai ficando mais madura, esses elementos aqui, eles vão crescendo e vão se juntando, então formando um anel de xilema para dentro do câmbio vascular, e aqui para fora também vai crescendo, formando um anel de floema para fora do câmbio. Tá? Células do meio do xilema vão ser chamadas de células da medula. As células das extremidades vão ser chamadas de córtex, que são revestidos pela epiderme, que é a casca da árvore. E o nosso último tipo de tecido vegetal é o tecido de secreção e excreção. Tá? Em determinadas células e estruturas celulares ocorre a produção de substâncias que são eliminadas pela planta, né? E aí vai ter várias finalidades: excretar os resíduos do metabolismo, defender a planta, né? Atrair animais polinizadores. Então, muitas dessas substâncias são de interesse da biologia, de interesse médico, de interesse econômico, como essas estruturas secretoras que eu trouxe aqui para vocês. A primeira são os hidatódios, são células epidérmicas, localizadas principalmente nas folhas, responsáveis pela eliminação de substâncias aquosas diluídas, que é a gutação, tá? Então, esses hidatódios são estruturas que vão ser responsáveis pela eliminação do excesso de água no formato líquido, no formato de gota, por isso, gutação. Depois nós temos as células secretoras, podem ocorrer na epiderme de folhas e de caules, ou ainda em partes internas. Tem uma grande variedade de conteúdos, e ali se acumulam cristais, que pode ser de carbonato de cálcio, ou formar cistólitos. Essas células secretoras, que ocorrem então no caule e nas folhas. Terceiro tipo de estrutura secretora são os nectários, são estruturas glandulares, né, que produzem uma solução açucarada, que é o néctar, e esse néctar vai ocorrer geralmente nas folhas e pode funcionar como um veículo de atração para animais polinizadores. Então, nós temos aqui nessa imagem, ó, o néctar, essa solução líquida, açucarada, que vai chamar a atenção, vai atrair os polinizadores. Ao pegar esse néctar,
uma abelhinha, por exemplo, que vem aqui pegar esse néctar, ela vai literalmente se sujar com esses esporos que estão aqui, e ela vai acabar carregando esses esporos para outro local, fazendo assim a germinação, tá? Nós temos ainda as bolsas secretoras, são formadas por um grupo de células que delimitam um espaço onde acumulam secreções oleosas, e aí elas podem ocorrer nas folhas, nos caules e nos frutos, tá? Vão acumular secreções oleosas nas folhas, caules e frutos, então. Os pelos glandulares, que em muitas plantas, como a urtiga, vai ter função de defesa, né? Liberando-se uma substância urticante, então, de irritação. Mas também pode ter função digestiva, como é o caso das plantas carnívoras, como a drosera, tá? Elas secretam enzimas que realizam a digestão dos insetos capturados. Então, esses pelos glandulares, depende de qual tipo de planta a gente está falando, ela pode ter uma função de defesa ou uma função de digestão. E os últimos tipos de tecidos, os últimos tipos de estruturas secretoras são os vasos lactíferos, que são conjuntos de células alongadas que formam canais ramificados, responsáveis pelo transporte de uma secreção meio esbranquiçada, que é o látex, certo? E aí, nessa imagem daqui, a gente tem a localização desse látex no caule da árvore, né? Inclusive bem na superfície. Isso aqui é a extração de látex, né? Que é muito comum e não prejudica tanto a planta pelo fato de estar localizado na superfície, tá? Os vegetais que apresentam essas estruturas, então, ao serem meio que assim feridos, eles eliminam essa secreção em contato com o ar coagula e cicatriza um corte qualquer na planta. Aí o exemplo de planta que tem esse látex é a seringueira, que é o mais utilizado nesse tipo de extração do látex aqui. Tudo bem? As plantas, elas não têm órgãos nem sistemas, mas as suas células, elas se ajuntam, né, em funções específicas, então formam tecidos diferentes. Por isso, inclusive, que elas têm mais tecidos do que os animais, né? Eu dei o exemplo do ser humano com tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Só 4. E aqui nas plantas a gente viu 6, né? Porque como elas não chegam a formar uma estrutura de órgãos nem sistemas, então elas precisam de uma especialização maior para poder realizar todas as funções da planta. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!